Professor César Guimarães, do IESP-UERJ, muito obrigado por participar do projeto de memória de ciência política brasileira, da ABCP. Esse é o início da nossa sessão, então fique à vontade para seguir o roteiro ou não seguir o roteiro. O que importa, na verdade, é que a gente tenha uma conversa mais natural possível sobre a sua experiência na área de ciência política. Muito obrigado. Querido, é um prazer muito grande participar desse projeto. Como você sabe, aqui mesmo no IESP houve um seminário bastante denso, com um grande número de colegas fundadores e não fundadores da casa, e a fundação é antiga, e que valeu depoimentos públicos sobre a ciência política a partir desse olhar, do olhar do IESP hoje, do antigo IPERJ, criado lá nos anos 60, é fato, a que se vem acrescentando agora esses depoimentos de natureza pessoal e mais isolados. Então, a satisfação é muito grande. Eu sentiria como uma carência se não pudesse participar com o depoimento desse projeto que é tão bem-vindo, né? Eu vejo que tenho à minha frente um roteiro, o que está aqui, né? Um roteiro de questões. E, por razões minhas, eu gosto de fugir aos roteiros, ao mesmo tempo de tentar me prender a ele. Não sei bem como começar. Talvez eu devesse começar pelo princípio, né? Ok? Então, começar pelo princípio pode significar duas coisas. Eu começar por uma data ou começar por um fundamento. Não é isso? Ok. Então, princípio. Agora bem, data e fundamento aqui se confundem, né? Então, deixa eu falar da instituição de que eu participei da fundação, sou dos primeiros professores, etc., com outros tantos, e tão melhores que eu. Agora, como é que isso surge, né? Quer dizer, não há reflexão política, pensar político, ciência política, antes de que ela exista em instituições, como o antigo IPERJ, ou como o Departamento de Ciência Política de Minas Gerais, como o departamento da USP que se converteu, né, de Ciências Sociais, que foi se abrindo para a ciência política. Já havia ciência política, né, nesse local. Não. Claro que havia. O que nós podemos dizer, olhando agora para o princípio, é que se institucionaliza na vida acadêmica, na universidade, nas universidades, programas especificamente destinados à ciência política, né? É preciso ter muito cuidado para não confundir, né, a criação de programas com a criação de uma reflexão política. Temos reflexão política tão grande quanto, tão longa quanto a obra do Visconde do Uruguai antes. Falo do Brasil, é claro, né? Agora, falar do princípio, da data, também falar de um fundamento. O que ocorre mais especificamente nesse período, os anos 60 e 70, em que se cria a instituição de trabalho até hoje e o DCP, Departamento de Ciência Política em Minas Gerais, etc., etc. Uma certa formação, eu diria homogênea, se isso não é injusto. Não, homogêneo aí é um termo neutro descritivo de um conjunto de profissionais que se vão mestrar ou doutorar no exterior e nos Estados Unidos. Então, eles voltam e começam a ensinar, né? É evidente que há colegas que não estudaram nos Estados Unidos, estudaram aqui mesmo, na Universidade de São Paulo, fizeram seu doutorado em outra área, estudaram na França, né? Eventualmente na Alemanha ou na Inglaterra, sem dúvida, em outros locais, etc. O ponto não é esse, é que a ciência política, tal como produzida nos Estados Unidos, é aquela que predomina na formação dessas pessoas, nas suas teses, e no seu ensino. Então, uma maneira de olhar isso é olhar assim, bom, as pessoas transplantaram, etc., mas não é bem assim. Uma parte significativa desses colegas estão geracionalmente acima do que hoje estão os estudantes de doutorado. Quer dizer, eles já têm alguma formação, filosofia, história, ciências sociais
muitos não, mas no caso de Minas Gerais, ciências sociais na Flaxo, já de orientação empírica, isso importa. Né? Então, então não há recepção, não há tábula rasa. A pessoa já tem a sua formação. O que isso significa? Significa que nós podemos entender essa chegada da ciência política produzida nos Estados Unidos através de profissionais brasileiros que assim são formados, não é fato? Pela via de uma certa, que podemos chamar de teoria da recepção. Né? Você não se trata simplesmente de receber, mas não se recebe passivamente. Até porque na hora de reproduzir, eu não dou aula para estudantes que saem da graduação americana, mas para estudantes que saem da graduação brasileira. Isso outros estudantes, com outra formação. Aliás, há um entrechoque grande entre esses recém-empiristas, somos nós somos empiristas, funcionalistas, pode imaginar os nomes engraçados com que eu me lembro de ser chamado. Eu não era nada disso, mas tudo bem. Um entrechoque com estudantes que vêm de ciências sociais, sim, mas tem horror, até hoje há um certo horror, a ideia é que se deve aprender estatística, né? Ou métodos quantitativos, que horror, quantitativos, na verdade, que consideram que a teoria ou a filosofia política não existe para além de um marxismo, então, muito forte, predominante. Eu estou pensando em 72, no meu retorno ao Brasil. Por quê? Né? O marxismo é muito forte nas ciências sociais. Né? Eu leio, em parte, porque é um pensar que merece cuidado e respeito. Mas, em parte, também porque aquela geração, em 72, praticava, pensava, não apenas do ponto de vista teórico, mas olhando a vida em volta, né, com muita revolta. Em 72, né, frequentemente, o pensar social do jovem universitário era um pensar de protesto. Como poderia deixar de sê-lo? Seria terrível se não fosse, não? Né? Durante a ditadura, trata-se disso, num ano muito duro da ditadura. Então, esse entrechoque, eu tenho essa experiência, não sei se outros colegas tiveram, eu estou falando aqui, eu estou dando aula de teoria, porque me deram um curso de teoria para dar, estou falando de Maquiavel, e, por exemplo, né, e eu digo, e daqui a pouco alguém me pergunta o que Maquiavel tinha a ver com a burguesia da época. Eu digo, não sei se tinha nada a ver, tinha sim, mas deixa para lá. Levava muito tempo para dar conta disso. Então, o tipo de pergunta que eu então tinha, eu não tenho hoje. Né? Quando dou aulas sobre o mesmo assunto, ou assunto similar. Pois bem, essa mistura, esse blend, né, de recepção por nossa parte do que foi aprendido nos Estados Unidos e contato com os alunos, o que é importante para alguém que pretendeu distinguir-se como professor, mais do que como pesquisador. Eu fui cercado de pesquisadores de grande qualidade, meus colegas, não é verdade? Isso dá uma mistura que, por sua vez, produz nas dissertações de mestrado, anos 70, anos 80 e posteriormente nas teses de doutorado, um viés próprio, que é a ciência política brasileira tal como praticada hoje. Onde você tem esse princípio, continua atuando, nós continuamos aprendendo no exterior, mas ao mesmo tempo você tem uma recepção que é muito mais consciente de si. Até porque o objeto frequente da produção do cientista social brasileiro, de momento, é o Brasil. Né? Nós não temos essa visão do profissional americano. Sabe por que ele pode estudar a Hungria? Né? Porque ele tem recurso. Por que ele sabe algo sobre a Ucrânia, às vezes mais do que deve? Né? Porque tem recurso. Né? Nós temos que nos esforçar nos cursos de relações internacionais, etc., para saber isso. Sem reclamar, hoje temos mais recursos do que dantes. Né? Então, essa primeira parte que eu queria
dado meu depoimento, que talvez tenha pouco a ver com temas, correntes e tradições, mas tem a ver com o que eu poderia chamar o processo histórico de recepção de uma disciplina que se consolida institucionalmente no Brasil. E hoje está consolidada, a meu juízo. Não sei se me veio assim. Agora estou louco por uma pergunta, senão eu fico falando, né? O que o senhor acha, então, que a disciplina está consolidada hoje em dia? Considerando que a gente tem o surgimento da graduação em ciência política agora, nos anos 2000. É porque começou às avessas, não é isso? Uhum. Quer dizer, nós pensamos em ciências sociais até em sociologia como algo que começa pela graduação. Essa política começa pela pós. Coisas deste início de que eu falava. Quer dizer, então, são poucos os cursos de ciência política que eu saiba, né, na graduação, se contrastados com de sociologia. E desde logo os de história. Daqui a pouco alguém me lembra porque eu falei história, porque eu gostaria de falar sobre isso, que é também uma história muito nossa, né? Agora, a consolidação se dá visível de duas maneiras. Na existência de programas qualificados em muitas universidades brasileiras, não é isso? Não, USP, UESP, Minas, Rio Grande do Sul, Pernambuco. E eu não vou começar a falar porque a gente esquece. É mais importante, né? Mas enfim, Brasília, ok. Então, consolidado no sentido de que tem uma apreciação positiva da comunidade externamente, consolidados porque interagem hoje entre si e internacionalmente de uma maneira muito mais plural. Eu acho isso importante, os profissionais não vão apenas aos Estados Unidos, eles vão ir lá, mas vão à Europa, na verdade. Não é má ideia ir à China, né? Então vão à China, porque é preciso ir à China, que está cada vez mais vizinha à China, né? Porque é grande, vamos dizer assim. Antes de mais nada, por acaso sabem onde é a Argentina, Uruguai? Eu estou brincando, mas não estou, não sabiam. Não é isso? Não sabiam mesmo, voltavam-se, como todo mundo diz, de costas para os seus vizinhos. Continuam frequentemente não sabendo onde é a Colômbia, a Venezuela, tem a selva no meio, né? Mas sabem mais, até porque há muito barulho por lá. É isso. Não sabem até o Paraguai, a Bolívia, o Peru e até o Equador e o Chile, que não temos fronteira. Então, uma interação sul-americana, latino-americana, México, América Central, etc. E também para fora. Essa interação é consolidação. Isso é uma coisa. A outra é a graduação sendo criada. Quer dizer, eu não tenho contato com a graduação de ciência política, ok? Já não me é dado a essa altura dos acontecimentos ter, né? Coisas da idade. Eu só estimo que ela não seja muito especializada, porque eu estou persuadido de que a ideia de que existe uma ciência política isolada, há métodos próprios, teorias próprias, não é isso? Focos para objetos mais privilegiados. Mas se você perder o contato com as outras disciplinas, é uma má ideia. Os cursos de ciências sociais mais amplos permitiam isso. Em compensação, haverá de um aluno de ciência política, mas tudo ficava muito superficial, professor, e eu diria provável. É provável. Como é que você fala? Antropologia, sociologia, história, não é graduação. Então, é uma questão de avaliar aí benefícios, perdas, custos e benefícios, etc. Então, eu digo que a consolidação que começou às avessas, mas eu entendi sua pergunta. Há, inclusive, essa coisa interessantíssima que é a área de relações internacionais se separou, e esta sim, pelo curso de graduação bastante em grande número, né? Essa área não é tão separada assim em outros países, em outros contextos da área de ciência política. Aqui houve esse caminho próprio,
que é tanto mais interessante quanto muitos praticantes das ciências das relações internacionais hoje em dia, né, procuram absorver teoria sociológica e teoria política mais canônica, né, nos seus novos enfoques, etc. E tal. Agora, essa dinâmica é uma dinâmica que não saberia explicar. Haverá quem melhor que eu saiba explicar. E aí? Você acompanhou como docente há bastante tempo, você acompanhou o processo de formação da disciplina, de consolidação mesmo. Aí queria que falasse dessa variação dos conceitos, dos métodos da disciplina ao longo da sua institucionalização. Então, deixa eu começar com algo que eu estou insistindo muito, que é falar. Se a disciplina envolve ensino, então envolve estudantes, eu não fico falando muito, né? O que uma característica que me parece muito própria da pesquisa e da pós-graduação em política aqui, eu digo nesse momento e em anos recentes, e até antes, é o fato de que nós e outros programas admitimos como alunos, e frequentemente como excelentes alunos, pessoas egressas da graduação em História. Agora observem bem, o que ocorreu? Se vocês olharem as primeiras teses de doutorado nossas aqui, eu não vou citar nomes, não vou acabar esquecendo e fazendo justiça, são teses de forte marca histórica. De forte marca histórica. Há teses quantitativas, até claramente, na área de representação política, entendido o lato sensu, partido, eleições, comportamento legislativo, essa é uma área quantitativa, deve ser, de alguma maneira, não há como fazê-lo. Mas há uma forte marca histórica, vou usar a palavra errada, há um forte historicismo que marca a ciência política no Brasil e que não tem nada a ver com esse tipo de, esse princípio institucional nos Estados Unidos, mas sim tem a ver com a reflexão política anterior, realizada no Brasil. Quer pela leitura daqueles que as pessoas referem como grandes explicadores do Brasil, variam quem é, né? Okay? Quer pela contribuição de instituições como o ISEB, no Rio de Janeiro, etc. A história está presente. E a história do Brasil. Isso está muito presente. Qual é o avanço conceitual? Olha, se eu olho hoje para trás, no núcleo central da disciplina, que eu percebo, aí nos anos 70, tendo em vista essa recepção da produção dos Estados Unidos, é de fato um comportamentalismo empirista frequentemente muito pobre. Frequentemente muito pobre. Que isso pode engendrar alguma pesquisa? Pode ser. Eu acho que houve melhora lá e aqui. Você está nas áreas centrais, você está muito mais sofisticado no trato teórico com objetos da ciência política e com métodos muito mais refinados, tanto quantitativos quanto não. Eu vejo isso como uma área central. Vejamos lá, uma área central da disciplina de ciência política que não escapa a ninguém, nenhum programa no lugar do mundo, que é representação. É difícil imaginar que não se estude partidos, que não se estude eleições, particularmente se há competição política. Eu chego lá, a propósito. Né? Quer dizer, essa área se consolidou no Brasil.
consolidou de uma maneira vigorosa. E eu fico olhando o comportamento legislativo, né, o comportamento parlamentar, etc. O que se está fazendo, né, é de excelente qualidade. Né. Eu continuo vivendo como professor o problema dos alunos que têm resistência, né, que como eu sou mais um professor do que nada, escuto com mais tem motivo maior para a resistência à pesquisa quantitativa. Eu digo, então vai ler. Eu não faço, mas vai ler. Então, que mudanças teórico-conceituais se deram? As necessárias, porque eu posso dizer que a disciplina é mais sofisticada hoje aqui e lá fora. Até porque estão mais próximas, mas como mais próximas? Aquilo que era uma recepção, que se torna uma recepção crítica, agora se torna uma contribuição própria. Porque é inevitável que a disciplina se internacionalize. Né? Você dirá, mas há centros dos Estados Unidos, onde a produção é maior, tem maior influência, é verdade. Na ciência política, na química, na matemática, na biologia, em qualquer lugar. Você pode fazer, reproduzir o que pode. Os europeus devem sentir isso mais que nós, né? Okay? Então, por outro lado, certas características próprias nossas, como o uso da história, etc., persiste. Persiste em teses recentes, aqui e ali. Assim como uma dedicação que é diária, é uma área não pouco importante, mas muito importante, até pelo seu sabor crítico, de teoria política, alguns preferem falar de filosofia política. Eu não sei, eu ensino isso, não importa muito o nome, importa que se a faça. Isso tem engendrado teses importantes, inclusive recentes. Isso está em todo lugar, eu vejo aqui, vejo na USP, a área está mais redonda, né? Está mais redonda, nesse sentido mais consolidada. Como é que evolveu? Nós evolvemos para e passo com o desenvolver-se da reflexão da ciência política nos últimos anos. E eu diria que a ciência política se pratica ali onde fomos aprender. Nos Estados Unidos, nos anos 70, era bem mais frágil, é bem menos hoje. Por outro lado, o nosso olhar é bem mais crítico e mais produtivo. É natural, né? Porque se eu falo dos anos 60, vocês eram nascidos. Faz muito tempo, mas é muito tempo. O negócio. Consolidar já tem aí gerações, eu não sei como contar gerações, mas são muitas. Os colegas que assumem hoje os postos de liderança nos diversos departamentos, etc., estão aposentando mais velhos, né? Então, entre 40 e 50 anos, daí mais densa, né? Sem prejuízo na qualidade de alguns estadistas, né? Da disciplina que continuam produzindo e que são conhecidos, que você já entrevistaram, ou que foram objeto de seminários, né? Realizados aqui, em São Paulo, em Minas e demais. Você fala muito que você é mais professor do que qualquer outra coisa. Como é, então, trabalhar justamente na área de ciência política, que se autodenomina uma ciência, e dar aula? Qual é o papel que você tem com relação aos seus alunos? Como você busca influenciar seus alunos que, de antemão, buscam ser, ou se identificar pelo menos, como pesquisadores? A sua contribuição mais particular ao campo? Sim, o que vem a juntar, né? Veja,
Deixa eu começar por uma passagem da sua pergunta. Não estou certo que eu busco influenciar ninguém, não. Okay? Quer dizer, o que eu busco é despertar um interesse. 2, despertar um olhar crítico. Como frequentemente o que eu ensino é teoria, inclusive teoria tradicional, enfim, eu não imagino que tenhamos muitas teses nessa área, mas temos algumas. Neste lugar aqui temos algumas empregadas. Bom, agora bem, em ciência social, uma ciência, sabe que é uma perda de tempo o debate? As pessoas agem como se fosse, ou agem como, de qualquer maneira, elas têm que validar o que dizem. De alguma maneira, tem que validar ou tornar plausível o que dizem. É suficiente para mim, né? Então, o que eu tento fazer? Como eu não, em geral, não estou ensinando áreas substantivas de pesquisa, não estou fazendo pesquisar no sentido direto, que o colega que organiza o seminário de pesquisa faz muito bem quando faz isso. O que eu busco é chamar a atenção para a importância da disciplina, de um lado, e de olhar crítico, né? Porque só com um olhar crítico é possível crescer. Estudante pode ligar-se aqui no primeiro ano de mestrado, uma área de pesquisa, começar a trabalhar, e lá vão os 2 anos de mestrado, os 4 de doutorado, se correr bem, né? É isso? Tudo bem, mas não perca jamais o olhar para a disciplina como um todo. Não perca a oportunidade de fazer perguntas, de inquirir. E frequentemente alguém que se dedica ao ensino, mais ao ensino de teoria, o que faz é promover isso. Lá no início, era uma estranha tarefa que eu não percebi que tinha, como que de desdogmatizar, desculpe o verbo, né, as pessoas, que frequentemente não sabiam o que eu pensava. E às vezes eu frequentemente pensava como ela em muitas coisas, mas esse não era o meu ponto. Meu ponto não era persuadir ninguém. Só algo de que é possível pensar politicamente, pensar política, sem pensar a partir de um viés político externo, muito embora isso não seja de todo realizado. Como é que você conseguia, coisa chata esse assunto, mas é isso, como é que você conseguia seus valores, suas inclinações, seu olhar político de cá de fora, aqui, com uma disciplina tão envolvida com estes mesmos objetos como a ciência política. Bom, com Ferreira Mano traduzir uma parte e outra parte em questão de Vida do Norte, mas essa é a arte de separar as coisas, né? De maneira que nós não façamos política dizendo que somos cientistas políticos, não. Nenhum oposto que não é tão grave, não importa. Se eu contribuir para preparar pessoas para terem esse senso crítico, qualquer que seja a área da disciplina, talvez tenha contribuído, então está indo bem. Está sobra algum tempo, então está indo bem. Está indo bem. E particularmente está indo bem numa instituição como o IESP que se renovou a mercê de crises porque passou, etc. e tal, muito, né? Muito. Cuja área também se renovou, presenças novas, etc. e tal, respondendo a desafios que são novos disciplinares, que são da disciplina, que são dos objetos. Há pouco eu falava de conhecimento dos países em volta, se você gerencia relações internacionais, não, isso deve ter política externa, é uma política pública.
Você olha, ter gente envolvida com isso é fundamental. E é uma área pequena, tem que crescer. Mas ele tem que se contar como parte de uma coisa maior, que é essa ciência política, por isso dizer, está consolidada. Eu não estou nada feliz no sentido de consolidar, então seja complacente. Não. Se está consolidado é para crescer mais. Mas não tem mais essa dor inicial, né, de institucionalizar a reflexão, uma reflexão que tinha traz de si uma tradição de pensar político, né? O que chamamos de pensamento político brasileiro, pensamento social brasileiro, ou o nome que vocês queiram dar a essa reflexão que é própria da intelectualidade de qualquer povo independente. Né? Agora, posso contar detalhes da disciplina nesse período? Claro. Veja que coisa estranha. Bem engano, eu chego aqui em 72, eu estava distraído, né? Senão eu não teria voltado imediatamente. Né? Um ano muito ruim, vocês não podem imaginar. Talvez agora, graças à sua liberdade, comece a imaginar melhor. Bom, a saber melhor, né? É bom saber, né? É para não repetir. Não é bom. Então, de repente eu tenho colegas que a partir de determinado momento, a partir de 74, para eleições de 74, 78, 82, começam a estudar eleições. Bom, à primeira vista isso é um completo absurdo, é uma ditadura, as eleições não têm importância. A ditadura tinha por característica permitir a existência de partidos de oposição, né? E o Congresso aberto, frequentemente fechado, posto em recesso pela violência, com mandatos de parlamentares oposicionistas cassados, momentos de sua existência. Né? Ok. Então a última coisa, que coisa fora de propósito, não é claro o termo alienado, que coisa alienada é essa de estudar eleições no Brasil ditatorial? Resulta que não foi. Resulta que estudar as eleições de 74, de 78, trabalho que se envolveu a Francisco colega lá no Brasil, Lima Júnior, de vários outros, né, aqui de fora, nascido uma homenagem que acho que quero prestar, resultou importante para entender um silêncio que hoje não existe mais. Isso, o sujeito votava, mas ademais disso, estava em silêncio, porque as pessoas não falam muito em ditadura, não é? É isso, as pessoas não exercem esse poder de falar, de criticar com facilidade, particularmente a pessoa, enfim, o eleitor comum, a pessoa que não. Então resultou importante. E resultou importante até mesmo para estimular, eu acho, os envolvidos, ou seja, esses políticos, a terem a participação maior. Da mesma forma, e aí fui eu, me recordo, de novo, com lá no Brasil, e com então aluno, depois querido colega, também já falecido, Luiz Henrique Bahia, nós fizemos survey de opinião com os eleitos em 74, os eleitos em 78 e 82. Primeira semana da legislatura, iniciada no ano subsequente, estudantes da Universidade de Brasília, daqui, comandados, digamos assim, invadiram o Congresso e fizeram, aplicaram questionários. Com isso, as primeiras páginas do Jornal do Brasil, que era então um jornal importante, foram abertas com resultados desse survey. A maioria do Congresso é contra ato institucional número 5. Furava a censura. Era uma simples pesquisa, na verdade. Simples pesquisas, frequentemente, em situações como essa, têm enorme importância política. E, nesse caso, é legítimo que o tenha.
citando momentos do passado que foram complicados, né? As coisas são mais leves hoje, aparentemente, né? Okay? Como essa disciplina foi se amadurecendo também no contato com uma realidade muito difícil, né? Muito difícil. Por parte substancial do tempo de sua maturação, de sua, né? Fica num contexto muito complicado. Acho que isso não é anedótico. Acho que isso é uma coisa que ao meu juízo, importa. Okay? Professor César, então, mais uma vez, muito obrigado por participar do projeto de Memória, Ciência e Política no Brasil. Por último, a gente queria saber a sua opinião justamente sobre o projeto, por que o senhor decidiu participar, por que o senhor acha importante, então, fazer parte desse projeto do BCP. Olha, é muito tempo, né? Para mim sempre é muito tempo. Okay? Então, consignar isso, ter isso posto dessa maneira, que é a maneira, enfim, moderna de fazer um registro, né? É decisivo para o entendimento da história não só dessa disciplina, mas das ciências sociais. Então, eu acho isso uma iniciativa notável. Acho que a PCP marcou aqui um elemento importante de sua própria existência, ao lembrar-se, ao fazer como parte dessa existência, um momento de memória. E no sendo, eu tenho, me avaliando de forma tão positiva, um enorme participando dessa entrevista com o esforço a contribuição que eu posso, mas é essa que eu posso dar, né? O melhor do meu esforço. Então eu também quero agradecer muito a vocês. As questões, o roteiro, a família, né? E vamos em frente, e parece que o nosso som vai ser prejudicado. É muito difícil de barulho esperar. Bom, muito obrigado a vocês então. Muito obrigado, professor César. É um prazer.